como ter mais leveza, organização no seu trabalho na clínica, com seus pacientes, focar na psicologia, sendo que você é uma mulher sobrecarregada do dia a dia, essa realidade que a gente tem, né? De casa, comida, marido, filhos, finanças, saúde. A gente cuida da saúde de todo mundo da família. Como focar no nosso trabalho, como ter segurança, se sentir leve para atender pacientes. Nossa profissão requer isso também, né? Que a gente se sinta bem. Agora, como fazer isso se a gente tem uma sobrecarga? A gente é multitarefa. Será que tem algo que possa ajudar a gente nessa bagunça toda que é a nossa vida de mulheres brasileiras, psicólogas? Porque, gente, olha só, pra gente já começar nossas reflexões aqui. Nós somos mães, grande maioria. A gente foca muito no desenvolvimento dos filhos. A gente precisa, muitas vezes, né, uma realidade brasileira, ajudar os maridos a trabalhar. Eles têm o suporte muitas vezes para trabalhar, para se concentrar no trabalho, porque como a gente fica com a atribuição dupla, normalmente a mulher acaba ganhando menos também, né? Então quem sustenta a casa na maioria das vezes, não é? Tô falando aqui de classe média, gente. Quando a gente vai falar de uma população mais pobre, isso aí muda, viu? E normalmente são as mulheres que sustentam a casa total. Mas acredito que aqui também tem muita mulher que sustenta a sua casa, sustenta seus filhos, né? Não tem a contribuição de um companheiro. Então aí piorou mesmo, né? Porque é sozinha mesmo, né? Só que a gente precisa focar numa profissão que chegam pessoas pra gente com ideação suicida e a gente tem diversas atribuições pra gente estudar, pra gente entender. Só a nossa abordagem teórica requer que a gente estude muito, né? Muitas vezes a gente sai da faculdade, não tá preparada para alinhar teoria e prática. A teoria, como a nossa faculdade é muito abrangente, né? Porque precisa ser, teoricamente, porque a gente não estuda só uma abordagem, a gente não é um terapeuta, a gente não estuda uma abordagem e pronto. A gente tem que estudar diversos conteúdos de áreas que complementam o conhecimento da psicologia, né? A gente vai estudar o ser humano como um todo e a gente precisa estudar praticamente todos os dias. Isso faz parte da nossa profissão. Agora, quem disse que uma mulher vai conseguir focar tanto assim, sendo que a gente é multitarefa? Esse que é o desafio da nossa vida. Como alinhar toda essa falta, né, que a gente fica nos nossos estudos, porque às vezes não é nem falta de foco, gente, é falta de saúde. A gente fica esgotado. Agora, quando a gente está falando de organização para estudar, né, a gente quer estudar, a gente já sabe o que quer. A gente quer estudar, a gente quer se organizar, a gente quer focar, mas a gente tem tanta atribuição que a gente não consegue. A gente não consegue fazer esse link. Uma das coisas também falta conhecimento. Mas é um conhecimento, digamos, que vai trazer uma estratégia maior pra gente. A gente precisa conhecer a nossa profissão mais de perto. Sabe por quê? Porque a gente, além de ter a sobrecarga de casa, a gente traz sobrecarga de curso, de livros, que não vão ajudar a gente a otimizar esse estudo. Eu não posso, além de ter toda essa sobrecarga, me sobrecarregar sem foco, sem estratégia de estudo, sem estratégia do que eu preciso estudar. Tá vendo como também precisa de conhecimento? Conhecimento do que estudar e de como estudar para que isso se otimize, né, entre no meu dia a dia sem me sobrecarregar mais, para que isso entre no meu dia a dia e eu possa focar de forma... Porque assim, eu vou estudar cansada, isso é uma realidade, mas eu vou estudar cansada algo que realmente vai me levar àquilo que eu preciso. Se eu preciso ter segurança, por exemplo, para atender um paciente muito grave, eu preciso entender o que exatamente estudar. E eu vou dar um exemplo aqui do erro, pequenos erros que a gente comete nesse estudo para você ver se você também não está cometendo esses erros que te dão mais sobrecarga ainda no dia a dia. A gente tem que tirar a sobrecarga. Deixa eu fazer esse exemplo aqui para vocês entenderem como que isso acontece no nosso dia a dia. Imagina que eu recebo uma pessoa, sei lá, com depressão. Vamos falar de depressão aqui, que é o nosso carro-chefe aqui, né? A depressão grave, que a gente vai atender toda hora essa demanda, né? E ali, a pessoa querendo se suicidar e tudo mais. E aí, você ouve por aí falando assim, eu tenho uma
técnica maravilhosa para lidar com adolescentes com depressão. Uma técnica maravilhosa para lidar com adolescentes com depressão. E aí você pensa assim, preciso urgentemente dessa técnica, porque o adolescente tá com depressão na minha frente, eu não sei por onde começar, e depressão grave, tá falando que é suicidar, eu não sei o que eu faço, e eu preciso dessa técnica. Gente, eu vejo isso demais na internet. Pessoas oferecendo técnicas. Agora, qual a sua abordagem? Que nível de tratamento você tá para se utilizar desse tipo de técnica? Que técnica é essa? Que abordagem é essa? Se a pessoa é um existencial humanista e já tá lá no segundo nível de tratamento, que técnica é essa que ele vai usar, que o existencial humanista não usa? Aí é um gestaltista, mas está falando de uma técnica, de uma outra abordagem que não tem nada a ver, que não vai entrar, que não vai encaixar nos moldes da terapia. Só que a pessoa compra, porque ela viu uma solução mágica. Uma técnica que faz isso. Uma técnica que eu vou, igual uma varinha mágica, a técnica vai lá e plim, a pessoa vai ficar boa. Gente, sabe por que a gente faz isso? Porque a gente sai da faculdade muitas vezes sem entender a nossa profissão. Então a gente sai procurando técnica, a gente sai procurando anamnese. Anamnese, gente, é algo totalmente exclusiva, independente de cada paciente. A gente não pode pegar anamneses prontas por aí para aplicar numa avaliação ali de um paciente específico. A gente tem que aprender a fazer anamnese, né? Então, olha só como a gente vai sendo enganado aí. Tem gente que tá vendendo por aí, sei lá, um monte de documentos, exemplos de documentos psicológicos. Pra que eu quero um monte? Eu só vou gastar dinheiro, porque eu só preciso de um modelo e entender como se faz aquele, né? Pra que serve? Pra que uma pessoa fale assim, me dá um laudo aí. Eu queria um laudo, não sei o quê. Aí você fala assim, não é laudo, é atestado. Porque você sabe qual o objetivo de cada documento e como produzir cada documento. Se eu não me conheço, ou se eu não conheço a minha profissão, quais são as atribuições da minha profissão, eu vou ficar comprando tudo, comprando curso, comprando pós-graduação, entrando, se matriculando em tudo quanto é coisa, e nada vai fazer sentido na prática. Então, gente, pra gente resumir o que a gente viu aqui hoje, a gente falou aqui sobre a nossa problemática do dia a dia, que é uma realidade, né? A gente não tá inventando, é uma realidade mesmo, nós mulheres sabemos disso, né? Muitos homens também, mas a gente sabe que é grande maioria são as mulheres, é a nossa profissão também. Entendemos aqui que se a gente sair por aí comprando um monte de coisa, achando que isso vai facilitar o nosso dia a dia, a gente tá enganada. Eu primeiro preciso entender o processo de tratamento para eu saber exatamente o que eu preciso para otimizar o meu tempo de estudo, para eu não ficar estudando um monte de coisa que não vai me ajudar na prática, que eu vou continuar insegura na minha prática e aumentar a minha sobrecarga, porque eu só coloquei mais trabalho para mim que não me ajudou em nada. É isso que acontece normalmente com o psicólogo. E é isso que a gente quer solucionar com o nosso workshop agora para vocês tirarem a venda dos olhos, entender exatamente o que vocês precisam, inclusive para que vocês possam buscar coisas com mais otimização, né? Para que não sobrecarregue mais de vocês e muito pelo contrário, né? Para que vocês possam tirar a sobrecarga do dia a dia. Então, aguardo vocês amanhã na nossa VIP Class, 5 horas da tarde, tá? Gente, ó, grande beijo, até amanhã e a gente vai se falando aqui pelos stories, tá bom? Tchau, tchau, gente.